Olá, vamos conversar agora sobre a questão 22, que é da arte que a gente chama de arte pré-cabralina. A arte pré-cabralina é a arte que foi produzida no Brasil antes da chegada dos portugueses, né? Quando a gente fala da produção artística nas Américas antes da chegada dos europeus, a gente chama de arte pré-colombiana no resto das Américas, e quando a gente se refere ao Brasil, a gente fala de arte pré-cabralina, né, que é antes da chegada de Cabral. Toda essa produção, vamos logo lembrar, ela é ligada às crenças ancestrais, ela é ligada, toda a produção indígena, né, brasileira, ela é ligada a uma simbologia, a uma cosmologia. Então, os indígenas brasileiros, os povos primeiros, eles não produziram uma arte vinculada à ideia estética somente, como a gente entende arte hoje, a produção de objetos para exposição a partir de uma visão individualista que o artista tem. Ele cria obras para que outros façam uma apreciação estética. Ele cria obras, isso cria os trabalhos ou acrescenta certas características estéticas aos objetos, que são objetos utilitários. Isso vale para todos os povos indígenas. Então, o que há de diferente nessa cerâmica marajoara, nesses chamados vasos de cariátides? Porque o nível de elaboração desses vasos é muito superior a todos os outros objetos dos outros povos indígenas brasileiros. Não foram encontrados em solo brasileiro outros objetos em cerâmica que tivesse um grau de elaboração tão grande. Aliás, é sempre bom mencionar que boa parte dessa cerâmica marajoara alguns objetos foram levados para a Europa e terminaram não voltando mais, né? A troco de pesquisa, né? Levaram a guisa de pesquisa, usando como justificativa de que era para fazer datação e pesquisa. Muitas dessas peças foram levadas e não voltaram. Então, vamos ver aqui o texto. Além das tradicionais formas de cerâmica utilitária e da estatuária comumente encontrada ainda hoje entre muitos povos indígenas brasileiros, ou seja, isso aqui não é novidade, um conjunto de peças de formas híbridas, de confecção altamente elaborada, revelando não só domínio da técnica, mas também a busca por aprimoramentos estéticos, despertou a atenção de viajantes e intrigou os pesquisadores. Dentre essas peças, destacam-se os vasos que foram catalogados e denominados primeiro por Frederico Barata como vasos de cariátides e vasos de gargalo. Segundo esse estudioso da cerâmica de Santarém, os tapajós davam a impressão de que fabricavam seus vasos com finalidades estéticas, como se ali o homem das selvas já sentisse a necessidade de cercar-se de objetos que lhe proporcionassem prazer aos sentidos. Os vasos de cariátides receberam essa denominação por Barata em razão das 3 pequenas figuras humanas que sustentam a vasilha sobre suas cabeças, lembrando as cariátides gregas. Tem desde então sido também analisados como uma estrutura tríptica, cujas partes foram modeladas em separado e posteriormente unidas. De uso em cerimônias ritualísticas, sua elaborada configuração e decoração simbólicas
mostram o sofisticado pensamento compositivo no intuito de agrupar no mesmo objeto tanto aspectos da mitologia do grupo, como específicos modos de uso e estímulos de apreciação. Quero só pedir perdão aqui, porque eu tinha falado de cerâmica marajoara, e na verdade essa cerâmica aqui ela não é santarena. Às vezes a gente se confunde com as duas. Aqui não é a marajoara, aqui é da região de Santarém, que elas são mais ou menos do mesmo período, tá? Então, ainda hoje, conversando com algumas alunas, uma das meninas perguntou por que não pode ser a letra D, por que não pode ser, tia, por que não foi nem a letra D, foi a letra B. Elaborada, por que não pode ser produção de simbologia e domínio técnico na mesma peça? Porque essa produção de simbologia e domínio técnico na mesma peça aparece também entre outros povos indígenas. Isso existe nos outros. Qual é a diferença, então? É porque a elaboração, o que chamou a atenção, o que destaca os vasos de cariátis da cerâmica marajoara, dos vasos de cerâmica produzidos por povos indígenas brasileiros, é a elaborada configuração estética aplicada a peças de uso cerimonial. Ou seja, ela tem uma elaboração superior às outras. Ela tem uma elaboração muito maior do que as outras. Na letra D, uma produção de simbologia. Tem nessa daqui? Tem também. E o domínio técnico da mesma peça? Tem nas outras? Tem também nas outras. Então, não é uma diferença. A diferença é que essa elaboração estética é muito superior. Então, e aprimoramento estético desvinculado de utilização simbólica da peça? Não tem. E não existe isso em nenhuma produção indígena brasileira. Tudo que foi feito na produção indígena brasileira é vinculada também a essa simbologia. A letra C, presença de forma estatuária, tem, com finalidade de fruição artística. Também não é com essa finalidade. Ela tem uma finalidade outra também, que é utilitária. Decoração estética em peça com função decorativa. Não é função decorativa, é função utilitária. Então, sobra aí a letra B de bola, que é essa configuração estética aplicada a peças de uso cerimonial. Fica a letra B de bola.